Nesta videoaula vamos aprender 3 comandos do BASIC. São eles o REM, o CLS e o print. O REM é um comando de comentário. Por exemplo, tudo que vier após o REM é considerado um comentário. E, portanto, será ignorado pelo compilador. Você pode também fazer um comentário usando o apóstrofo. A vantagem do apóstrofo sobre a palavra-chave REM é que o apóstrofo no QB64 exibe o comentário numa cor diferenciada, no azul mais claro, e com isso você consegue identificar visualmente que trata-se de um comentário. O CLS é um comando usado para limpar a tela, limpar o vídeo. Neste caso, se eu executar o programa daqui, deste ponto, com esses códigos, simplesmente eu não vou ver muita coisa, mas vamos interpretar o que vai acontecer. O compilador vai ignorar todos os comentários, tudo que vier após o REM, e o CLS simplesmente vai limpar a tela. Vamos verificar. F5 para executar o programa. Pronto. Como podemos ver, nós vemos um fundo preto, tá? Aonde embaixo está pedindo para você clicar alguma coisa para continuar. Tá? Não tem simplesmente nada impresso nessa tela. Então eu vou apertar, sair do programa. O próximo comando é o comando print. Este sim vai permitir que a gente imprima algo no vídeo. Por exemplo, olá mundo. Note que cada vez que eu executo, escrevo algo no QBasic e que eu dou Enter, as palavras-chave ficam em maiúsculos. No caso, eu digitei print usando letras minúsculas. Mas quando eu passo para a linha de baixo, ele mostra em maiúsculo. Se eu produzir qualquer erro, o QB64 mostra para a gente aqui embaixo, tá? No status, que está ocorrendo algum erro. Aqui ele está mostrando que a codificação está ok. F5 para rodar. Note que agora o programa exibe na tela a palavra Olá Mundo. Isso é feito pelo comando print. Vamos fazer um exemplo explicando uma outra característica do print. Por exemplo, vou usar a palavra casa e eu vou imprimir a palavra bonita. Bom, é fácil entender o que vai acontecer aqui. Quando eu executar o programa, vai aparecer a palavra casa e na linha seguinte a palavra bonita. Entretanto, nós podemos concatenar a palavra casa com a palavra bonita usando pontuações para este fim. As pontuações usadas no comando print são ponto e vírgula e a vírgula. A função do ponto vírgula é simplesmente amarrar o print de baixo com o print anterior. No caso, o ponto e vírgula vai concatenar a palavra casa com a palavra bonita e juntar as duas. Veja que agora eu tenho a palavra bonita está atrelada à palavra casa, está junto à palavra casa. Para que eu tenha o espaço entre casa e bonita, eu ponho o espaço no final de casa ou eu ponho o espaço antes da palavra bonita. Vamos executar?
Uma outra maneira seria usando a pontuação vírgula. O vírgula não faz a concatenação, ela não junta, ela não gruda uma string na outra. A vírgula ela faz uma tabulação. A vírgula usada em print é muito importante se você deseja, por exemplo, criar tabelas, né? Tabelas numéricas, por exemplo. Então vamos lá, apertar o F5 e vamos ver o que acontece. Pronto, eu tenho a palavra casa e está tabulado com a palavra bonita, por isso que a palavra bonita está bem separada da palavra casa. Bem, eu posso usar dois pontos para separar comandos. Repare que todos os comandos aqui que eu usei até o momento, todos eles estão numa linha. Então, esse REM está numa linha, esse REM também, o apóstrofe também, o CLS. Mas eu posso usar dois comandos na mesma linha, desde que eu separe esses comandos por dois pontos. Então, eu poderia, por exemplo, fazer assim que não tem problema. Por exemplo, eu poderia colocar um comentário após o CLS, né? Não há problema nenhum. Vamos executar para verificar. Está aí, rodou normalmente, sem erro algum. Ok? Geralmente, podemos até colocar dois comandos na mesma linha, mas o ideal é que um comando venha em cada linha, tá? E enfim, fica bem melhor assim. Bom, mais à frente nós vamos aprender em mais detalhes a trabalhar com variáveis, mas podemos fazer alguns exemplos aqui para mostrar uma outra funcionalidade do print, que é a exibição de resultados de operações matemáticas, por exemplo. Eu vou criar uma variável chamada raio, e vou botar o valor dela de 2,5. Vou criar uma constante π, 3.1415, e vou criar, vou colocar a equação do comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é 2 vezes o raio e vezes o π. Bem, eu quero imprimir esse resultado, né, aqui. Então, para isso, eu vou usar o print. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, o comprimento da circunferência vale dois pontos, dou o espaço, ponto e vírgula para concatenar o resultado, e o C, que é o resultado. Só para brincar, eu vou exibir cada valor acima, o raio, o π e o C, utilizando os separadores que eu expliquei anteriormente, com a pontuação ponto e vírgula e com a pontuação vírgula. Então, vou botar raio, vírgula, π, vírgula, C, e embaixo eu vou botar o print, mesma coisa, raio, só que vírgula, π, vírgula, C. Só para a gente ter uma ideia, ao executar esse programa, da diferença, né, novamente, entre o uso do ponto e vírgula e o uso da vírgula, utilizando o comando print. E o primeiro print significa que você pode associar mensagens e concatenar essa mensagem com resultados, né? Resultados de uma operação que foi atribuída a uma variável. Isso é muito importante na exibição de dados. Vamos executar apertando a tecla F5. Tá aí, tá? O primeiro resultado é o comprimento da circunferência vale, e aí ele mostra para a gente, né, qual que é o resultado daquela operação. E embaixo ele exibe o raio, exibe o valor de π e o resultado da operação, do comprimento, primeiro separado por ponto e vírgula, e embaixo separado por vírgula, através de tabulação. Tá aí, tá? Aprendemos nesta videoaula os três comandos básicos do QBasic, né? Que é o REM, permite fazer comentários, que também pode ser usado por apóstrofos. O CLS, que limpa a tela, e o print, que exibe
coisas na tela, né? Exibe textos na tela ou resultados de operações é, na tela. Aprendemos que podemos fazer dois comandos utilizando dois ou mais comandos na mesma linha utilizando os dois pontos. E aprendemos como separar dados utilizando o ponto e vírgula a vírgula no comando print.